Era madrugada na região central da Síria, quando os moradores próximos à base aérea T-4 ouviram o barulho característico dos caças israelenses cortando o céu. Em segundos, o silêncio da noite foi quebrado por explosões. O que os moradores não sabiam é que estavam testemunhando algo muito além de um bombardeio israelense em território sírio. Estavam presenciando o início de uma disputa perigosa entre duas das maiores potências militares do Oriente Médio. Na noite de 2 de abril de 2025, os caças israelenses não miraram alvos comuns. Desta vez, atacaram com precisão cirúrgica a pista de pouso da base aérea T-4, próxima à cidade histórica de Palmira. As bombas criaram enormes crateras, tornando a pista de pouso completamente inutilizável. Atingiram também uma torre de observação, um batalhão de mísseis e um depósito de armas. O principal acesso terrestre foi cortado em 3 partes distintas. Imagens divulgadas dos ataques realizados no aeroporto militar de Hama revelaram a brutalidade da operação israelense. O Ministério das Relações Exteriores da Síria confirmou que a base foi quase completamente destruída, com dezenas de civis e soldados feridos. Além de Hama e da base T-4, Israel também atingiu infraestrutura militar na área de Damasco. Quando as imagens de satélite foram analisadas no dia seguinte, a estratégia ficou clara. Israel não queria apenas danificar a base T-4, queria torná-la completamente inoperável. Era uma mensagem muito clara, não para os sírios, mas para outro país, a Turquia. E quer saber o motivo? Os turcos estavam planejando transformar aquela instalação em uma base de operações avançada. Um oficial israelense não deixou dúvidas em sua declaração ao jornal Jerusalém Post. Ele disse: "Os ataques foram uma mensagem para a Turquia. Não permitiremos que você estabeleça presença na Síria." O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, foi ainda mais direto em seu aviso ao líder sírio Ahmed al-Sharaa. "Se você permitir que forças hostis entrem na Síria e coloquem em risco os interesses de segurança israelenses, você pagará um preço muito alto." Nas semanas anteriores, equipes militares turcas haviam visitado a base de Tias, também conhecida como T-4, na província de Homs, na Síria. Eles foram para lá com um objetivo específico: realizar avaliações para a instalação de sistemas de defesa aérea e drones armados. Tratava-se de uma parte crucial da estratégia turca para expandir sua influência na Síria após a queda de Assad. Ao perceber isso, Israel respondeu rapidamente. Sua intervenção foi calculada precisamente para frustrar esses planos antes que saíssem do papel. Allahu Akbar. Hama, طيران إسرائيلي يقصف مدينة Hama. Agora muitos se perguntam se Israel e Turquia estão à beira de um confronto direto em território sírio. E isso era algo impensável há apenas alguns meses atrás. Mas afinal, como chegamos a este ponto? E quais seriam as consequências de um conflito entre essas duas potências militares? Olha, desde a queda do regime de Bashar al-Assad, em dezembro do ano passado, a Síria se tornou um tabuleiro para uma nova e perigosa disputa de poder. Isso porque a Turquia viu na mudança de regime uma oportunidade de ouro para expandir sua influência. Com o apoio do novo governo interino liderado por Ahmed al-Sharaa, um ex-líder de grupo armado que ajudou a derrubar Assad, a Turquia começou a negociar um amplo pacto de defesa. E nesse sentido, os planos turcos foram bastante ambiciosos. Eles queriam transformar a base T-4 em uma instalação de drones, instalar sistemas avançados de defesa aérea e possivelmente até mesmo implantar temporariamente sistemas S-400 de fabricação russa para proteger o espaço aéreo durante os esforços de reconstrução. A base T-4, especificamente, é bastante estratégica.
pois está localizada no centro da Síria e permite controlar o espaço aéreo de Damasco até a fronteira iraquiana. Para a Turquia, essa presença militar serviria a múltiplos objetivos. Em primeiro, preencheria o vácuo deixado pelo Irã e pela Rússia após a queda de Assad. Em segundo, ajudaria a combater o ressurgimento do Estado Islâmico no deserto central. Além disso, os turcos conseguiriam impedir a formação de uma região autônoma curda perto de sua fronteira. Por último, possibilitaria a eles a criar condições para o retorno de milhões de refugiados sírios que vivem atualmente na Turquia. Mas, para Israel, esses planos representam uma ameaça existencial à sua liberdade operacional. Desde 2013, Israel conduziu centenas de ataques aéreos em território sírio sem enfrentar grandes desafios. Com o controle do espaço aéreo sírio, Israel conseguiu atacar alvos do Hezbollah, instalações iranianas e outros interesses hostis que ameaçavam sua segurança. Agora imagine que a Turquia estabelecesse sua presença ali, instalando sistemas avançados de defesa aérea. Isso certamente acabaria com essa liberdade. E isso é algo que Israel considera inegociável. Além da questão da liberdade aérea, Israel desconfia profundamente do novo líder sírio. Autoridades israelenses descrevem al-Sharaa como um terrorista jihadista da escola da Al-Qaeda e temem que, com o apoio da Turquia, ele possa transformar a Síria em uma base para grupos hostis a Israel, como é o caso do Hamas. Essa desconfiança explica por que Israel tem agido tão agressivamente na política interna da Síria desde a queda de Assad. Israel não apenas bombardeou bases aéreas, também ocupou uma zona desmilitarizada na fronteira com a Síria, apreendeu importantes recursos hídricos do rio Yarmouk e da represa Al-Weda e realizou incursões terrestres no sudoeste do país que resultaram em mortes de civis. Segundo o Middle East Institute, Israel realizou mais de 70 incursões terrestres no sudoeste da Síria desde fevereiro, numa clara demonstração de que não aceitará ameaças vindas daquela região. Asli Aydin Tazbaz, um especialista em política externa turca, resumiu bem a gravidade da situação dizendo: "Isto é um barril de pólvora. A escalada acidental não é mais impensável. As barreiras para um conflito direto estão diminuindo. Agora pare para pensar um pouco. Um confronto entre duas potências militares regionais, o segundo maior exército da OTAN e a força militar mais avançada do Oriente Médio, seria algo sem precedentes na história recente da região. Esta disputa revela como esses dois países têm visões completamente diferentes para o futuro da Síria. Por um lado, a Turquia deseja uma Síria unificada sob um governo central forte. Em 13 de março, al-Sharaa assinou uma nova constituição baseada nesse modelo. Para o governo turco, uma Síria estável e amigável é crucial para sua segurança nacional e para resolver a crise dos refugiados que pesa sobre sua economia há anos. Israel, por outro lado, prefere uma Síria fragmentada, com diferentes grupos minoritários, incluindo curdos, drusos e alauítas, cada um com sua própria autonomia. Esta estratégia ficou clara quando Netanyahu invocou a proteção da minoria drusa como justificativa para exigir que o sul da Síria permanecesse desmilitarizado. Os drusos são uma minoria religiosa que vive em áreas de fronteira entre Israel e Síria, e Israel os utiliza como pretexto para controlar essas regiões. Ao manter o sul da Síria desmilitarizado e fora do controle do governo central em Damasco, Israel cria uma zona tampão de fato, dificultando que qualquer força hostil use esse território para lançar ataques contra o território israelense. Esta estratégia faz parte de uma visão maior. Para Israel, uma Síria dividida e enfraquecida representa menos ameaça à sua segurança do que um país unificado e forte sob influência turca. Um analista de Israel explicou bem o que está acontecendo. Ele disse: "Esta não é apenas uma disputa por influência, mas um choque fundamental de visões
para o futuro da Síria. E de fato é isso que percebemos. Enquanto a Turquia fala em estabilizar e reunificar, Israel tem agido para garantir que certas áreas permaneçam fora do controle de Damasco, a capital síria. Mas a escalada das tensões levanta uma pergunta alarmante. Poderíamos realmente ver um confronto direto entre essas duas potências militares? Bem, embora o tom da conversa entre ambos os lados tenha ficado cada vez mais agressivo, um conflito total parece improvável, pelo menos por enquanto. Isso porque ambas as nações têm muito a perder. Veja o caso da Turquia. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan considera Donald Trump um velho amigo e espera melhorar as relações com os Estados Unidos sob sua presidência, incluindo a possibilidade de desbloquear a venda de caças F-35, que foi interrompida após a Turquia comprar sistemas de defesa aérea russos. Erdogan também busca melhorar as relações com a Europa. Um confronto com Israel, um dos principais aliados dos Estados Unidos, colocaria tudo isso em risco. Mas, falando de um conflito, há alguns sinais promissores no horizonte. O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, anunciou recentemente que Israel e Turquia realizarão conversas técnicas para estabelecer uma linha de desconflito na Síria, semelhante ao mecanismo que a Turquia mantém com a Rússia. Fidan deixou muito claro em uma entrevista à CNN turca que eles não têm planos de entrar em conflito com nenhum país na Síria, incluindo Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu também disse ao Gabinete de Segurança que Israel não busca confronto com a Turquia, mas não hesitará em agir se necessário para se defender. Ele indicou que pediria ajuda ao presidente Donald Trump, se necessário, devido a seu relacionamento próximo com o presidente turco. Mesmo assim, a situação permanece perigosa, principalmente porque, atualmente, não existe um canal direto de comunicação militar entre Israel e Turquia para evitar conflitos acidentais. Durante anos na mesma Síria, os militares americanos e russos mantiveram uma linha de desconflito, um canal de comunicação direta que permitia que ambos os lados avisassem um ao outro sobre operações militares para evitar confrontos não intencionais. Sem esse tipo de sistema entre Israel e Turquia, o risco é enorme. Imagine um cenário: caças israelenses realizam um ataque próximo a uma posição turca sem saber que tropas turcas estão lá. Os turcos reagem achando que são o alvo. Uma troca de tiros se inicia e rapidamente sai do controle. Especialistas em segurança alertam que esse tipo de incidente acidental se torna ainda mais provável e perigoso no contexto das relações já deterioradas entre os dois países desde a guerra em Gaza, que começou em outubro de 2023 e levou a Turquia a impor restrições comerciais a Israel e acusar o país de genocídio. Mas, apesar das tensões, Turquia e Israel ainda compartilham alguns interesses comuns. Ambos querem impedir que o Irã restabeleça uma presença na Síria e ambos têm a perder se a nova Síria falhar completamente. Uma fonte de inteligência israelense disse: a Síria é um grande país em profunda crise e Erdogan não terá tempo para desafiar Israel. E se ele conseguir estabilizar o que poderia ter se tornado um estado jihadista caótico, isso também é bom para Israel. Como você pode ver, para a Turquia, garantir uma presença militar na Síria Central consolidaria sua influência e protegeria sua fronteira sul. Para Israel, manter sua liberdade de ação no espaço aéreo sírio é considerado crítico para sua segurança nacional. A questão agora é se esses interesses contraditórios podem ser reconciliados através da diplomacia ou se estamos caminhando para um novo e perigoso capítulo de instabilidade nessa região. E você, o que pensa a respeito? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais análises como essa. Até a próxima!